Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vision Business. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, né? Como eu sempre falo, a gente não traz ninguém aqui sem nenhum propósito, sem nenhum motivo, não. E hoje a gente vai falar sobre liderança feminina, empreendedorismo e gestão com resultado. Eu quero já apresentar a nossa convidada de honra, Marcela. Se apresente, fala um pouco de você para quem não te conhece. Muito obrigada, estou muito honrada de participar com vocês aqui hoje em Itabira. Mais tarde tem palestra sobre liderança, protagonismo, e eu sou vereadora lá de Belo Horizonte, formada em administração pública, então venho da área pública desde a minha graduação e uma apaixonada por realmente ver trajetórias sendo impulsionadas, seja através da política, seja através dessa formação dos jovens. Eu fui uma aluna bolsista, quando na idade escolar, minha mãe é professora, tem mais de 50 anos, então sei também o valor da educação para que a gente crie uma sociedade mais empreendedora, mais sonhadora, né, e acho que é um pouco do que o nosso estado também está precisando, não só Belo Horizonte e Itabira, mas outras cidades também. Perfeito. Marcelo, antes de falar um pouco mais de você, de poder abordar um pouco mais a pauta, eu queria que você me falasse uma coisa. O que te move quando você acorda, levanta da cama, o que te move assim, cara, eu quero mudar alguma coisa, eu quero fazer... O que arde no seu coração? Nossa, essa pergunta ela é ótima, porque eu tenho essas 3 perguntas no curso que eu dou para jovens que a gente conversava aqui antes. O que te move, o que te inspira, o que te incomoda. E o que me move? Quando eu acordo de manhã, e não é a motivação que faz a gente levantar da cama, né? É a disciplina e essa resiliência dia a dia, mas é conseguir mostrar que as coisas têm jeito de dar certo. Eu recebi mais de 18 mil votos, é muita gente que confiou no meu trabalho e eu sinto esse peso todos os dias, que eu não posso decepcionar essas pessoas. Então, o que me move todo dia, por mais que eu esteja cansada, às vezes a gente tá meio de saco cheio mesmo, que a pauta é dura e tudo mais, falo, gente, eu não posso decepcionar essas pessoas, tem muita gente contando comigo e quando alguma coisa dá certo, é muito bom, né? Aí que dá o gás mesmo pra você continuar. Então, de todos os trabalhos que eu já fiz na cidade, quando tem um projeto de lei, tipo o Marco das Startups, que foi vetado, foi perseguido politicamente, a gente consegue aprovar e ver o resultado concreto na vida das pessoas, é bom demais. Coitado do vereador fica ali, às vezes, meio preso, né, na Câmara, o prefeito é que faz as coisas legais. Então, eu tento buscar sempre isso no meu trabalho, de ter entregas concretas. Passar pela cidade, olhar uma praça e falar, eu que ajudei na reforma dessa praça aqui. Ah, você sabia que esse programa que o Sebrae tá divulgando, a gente que fez contato junto com a prefeitura? Olha, essa maratona que vai ter em Belo Horizonte, nós que ajudamos a tirar do papel. Eu costumo me dedicar a esse tipo de pauta e isso que me move. É a expectativa de algo dar certo. Acho que eu resumiria assim. Assim, hoje eu sinto que tem uma responsabilidade muito grande de entrevistar você. Porque eu te vejo como uma pessoa importante, né? Acho que fazer parte da gestão de Obrigada, de uma cidade tão importante como Belo Horizonte, eu acho que é fundamental para o mineiro, é fundamental porque a gente sabe que BH é a nossa referência de tal, ou pelo menos deveria ser, de talvez inspiração de gestão, inspiração de coisas que estão sendo feitas, que estão dando certo, porque a gente sempre inspira assim, vão inspirar na capital, né? Que realmente, não, nós temos tanto a aprender com o interior. Porque às vezes a tecnologia chega primeiro, inclusive a gente vai falar sobre isso, mas inclusive você tem formação técnica na área de gestão, onde muita gente às vezes improvisa. É verdade. E isso é um grande problema. Como que isso muda na forma das pessoas enxergarem, ou de você enxergar esses problemas, essa formação? O que essa formação traz para você de diferencial que talvez as pessoas que não têm formação não têm? Primeiro que não precisa ficar tímido de me entrevistar, porque o Steve Jobs tinha aquela fala, né? Que as pessoas que a gente admira e que estão fazendo coisas muito legais não são muito diferentes do que a gente, né? Todo mundo nasce, inclusive vai para o mesmo lugar e passa pelos mesmos desafios que todo ser humano passa. E foi assim que, inclusive, eu consegui desmistificar muita gente, sabe? Que eu tinha vergonha e absorvi o princípio da cara de pau como a primeira coisa que a gente tem que ter para empreender em qualquer área que a gente esteja. Mas falando da área de gestão, conhecer da máquina pública é como se eu estivesse conhecendo um esqueleto, sabe? Eu digo que quando você vai num médico, você espera que ele saiba do que ele tá fazendo. Como é que você vai num médico para poder ter um diagnóstico e saber que remédio você toma? Aí é melhor perguntar para um amigo. Política não pode ser feita sem profissionalismo, não pode ser amadora.
E é exatamente quando é feita de um jeito amador que a gente tem os resultados amadores. Não adianta achar que vai fazer o negócio no feeling, que tem muito isso, né? Ah, eu tenho um feeling que a população quer isso, mas o feeling não paga boleto. Deixa o feeling pra música, né? Gente, pro artista, pra galera criativa, pro designer. Isso. Exatamente, você falou tudo. Na política, tem orçamento, tem conta, tem contabilidade. Não adianta você querer fazer um negócio que a cidade não comporta. Não adianta você ter uma ideia que não é sua competência. Então, eu posso fazer um monte de projeto de lei lá, prometendo mundos e fundos pra população. É minha competência como vereadora? Não, vai virar um monte de papel jogado de lado que não vai transformar a realidade das pessoas. Ah, mas eu tô fazendo esse projeto só pra sinalizar pro eleitor. Ué, então faz audiência pública. Custaria mais barato pros cofres públicos. É nessas pequenas coisas que estão as grandes diferenças. O vereador, né, o gestor público, o prefeito, muitas vezes, saber o que fazer com cada ferramenta que a gente tem à disposição. Você tem pedido de informação, você tem projeto de lei, você tem visita técnica, você tem uma audiência pública. Então não adianta querer fazer numa audiência pública algo que é uma visita técnica. Você quer falar de um problema que você não tá lá para mostrar o problema. Vai ser ineficiente, vai ter que fazer de novo. E isso acontece o tempo todo na política. E agora que os vereadores têm as emendas impositivas, isso é até legal de contar para o público, porque é um negócio que a gente não entende direito se o deputado tem, se é só o vereador. Emenda impositiva é um pedaço do orçamento que o vereador, o parlamentar, ele fala assim, prefeitura, eu quero que seja gasto com isso. E a prefeitura é obrigada, por isso que é impositiva, a fazer. E isso é de uma responsabilidade muito grande, porque se é o vereador que vai indicar, o secretário de saúde tem menos poder de indicar. Que, teoricamente, deveria ser o técnico que sabe tudo que a saúde precisa. Se é o vereador que vai indicar, a Secretaria de Assistência Social vai ter menos poder. Então, é importantíssimo ser técnica e saber esse bastidor para que eu possa indicar para uma pauta que é relevante, que a prefeitura está meio desligada mesmo, e que é o meu papel como parlamentar, porque eu estou ali tomando pressão, né, na ponta, jogar a luz nesse assunto, mas fazer isso de forma responsável. Porque senão o dinheiro vai ser desperdiçado. E aí eu já vi isso acontecer várias vezes. Do parlamentar gastar, colocar um pouquinho de coisa em cada ONG, em cada canto para atender todo mundo, e o custo de licitar para comprar aquele item para aquela ONG é mais caro do que o valor da emenda, em termos de custo de máquina pública. E essa é uma cultura que a gente precisa quebrar, né, no setor público. Não pode ser o jeitinho. Tem que ter planejamento, tem que ter estruturação, tem que ter dado. O vereador sai fazendo as coisas, às vezes, sem ter informação. Tem alguns mutirões de saúde que a gente faz lá em Belo Horizonte, que é óbvio que eu gosto das causas, mas eu não sou médica. Poderiam ser outras especialidades. Mas primeiro eu tinha um dado. A fila não anda porque não tem uma pinça para fazer uma cirurgia de endometriose. Uai, então tem que comprar a pinça. Eu fui da Falcone, né? Eu fiz 1 ano de estágio na Falcone e lá eu aprendi o método Falcone, PDCA. PDCA Exato. Que primeiro você faz o diagnóstico, aí você planeja, você coloca em execução, avalia e depois você remaneja para o que precisa ser ajustado ali de acordo com a avaliação. Então, meu gabinete tem indicador, tem OKR, a gente implementa OKR no mandato, já ganhamos até prêmio com esse modelo de gestão. Então, não sou só eu que tenho formação, não. Minha turma é muito técnica lá do mandato também. E é muito fácil na política você ser levado pelos assuntos, né? Ai, Brasília agora tá discutindo tal assunto, eu vou falar disso aqui no meu município. Peraí, qual foi a promessa que você fez pro seu eleitor quando você disputou a eleição? É quase que qual que é seu plano de negócio? Qual que é seu objetivo? Quebrar esse objetivo em semestres, fazer planejamento estratégico, distribuir as metas entre a equipe. E fica muito mais fácil prestar contas depois, porque eu tô com tudo na ponta da língua. Então, do lado de dentro a gente faz essa gestão, e do lado de fora, para a prefeitura, eu tô sempre cobrando isso. Cadê o planejamento? Cadê o diagnóstico? Qual que é a causa raiz, né? Que na Falcone a gente adora, os 5 porquês que a gente fica ali. Mas por que isso acontece? Mas por que isso acontece? Até achar a causa raiz. Até achar a causa raiz. E tem uma coisa que eu repito, o povo sempre brinca lá comigo no gabinete, que é qual que é o nosso 80-20? Que é a regra de Pareto, né? Pareto. Que com 20% do esforço você consegue resolver 80% dos seus problemas. E eu acredito muito nisso. Então é atacar mesmo, não só a causa raiz, mas aquele problema que com o mínimo de esforço possível vai gerar o maior resultado. E quando a gente fala de dinheiro dos outros, isso deveria ser premissa para todo político, né? Nossa, quando eu te escuto falar assim, eu fico admirado. Por quê? Obrigada. É muito difícil a gente ver pessoas
na gestão pública, falando do que desses você tá conceitos, falando. né? Porque isso você Meio escuta muito. alienígena. Não, para quem não sabe, inclusive, ela falou muita coisa voltada, que são ferramentas de gestão, né? OKR, Pareto, tudo isso é ferramenta de gestão. E da gestão privada, é bem comum, né? Muito, eu falo porque eu vim de uma grande empresa e a gente escuta isso todo dia. Então, para mim é muito comum. Para quem tá em casa, talvez não vai entender o que é OKR, o que é tudo isso que ela falou. Mas, resumindo, são ferramentas de gestão que te ajudam no dia a dia, né? Como ferramenta de controle de gestão. Eu imagino que você deve falar em Power BI, você já deve falar assim, não sei se já implantou lá nos seus processos. Então, a gente usa, dependendo, quando precisa de ter, aí mais na área eleitoral, né? Porque a gente tem que ver onde é que tá o voto e tal, distribuído, isso a gente costuma fazer às vezes depois da eleição. Sim. Vamos ver como é que foi a nossa distribuição nas zonas eleitorais. Perfeito. Mas na última gestão da Câmara, que eu era secretária-geral, a gente criou um negócio chamado BH pra você, que era uma ferramenta, um site, que você entrava e via o orçamento da cidade todo distribuído ou por áreas ou pelo território, que é uma coisa difícil, né? Às vezes você tem ali o percentual da saúde, mas você não sabe como que esse dinheiro está distribuído no território. E quando a gente fez isso, foi um choque para a cidade, porque a região central concentrava muitos recursos e as áreas mais periféricas da cidade com carência de recursos para educação, para saúde. Coisas básicas, né? E isso empoderou os vereadores daquelas regiões a cobrarem da prefeitura mais recurso para as regiões deles. E essa ferramenta, ela é alimentada pela prefeitura através de dados abertos, né? É um Power BI mesmo, que é espelhado no site. E aí a gente podia brincar. Eu quero ver o recorte da assistência social. Ou eu quero ver pelas funções do orçamento, que a gente tem as dotações orçamentárias, que é uma parte meio técnica, mas, por exemplo, tô dentro da educação. A educação tem um mundo, né? Você pode olhar desde merenda escolar até atenção básica. Educação básica, atenção básica da saúde. E aí a gente ia fazendo esse recorte também das funções do orçamento. Então tinham várias combinações. É um projeto muito bacana. Infelizmente foi descontinuado, mas o site está lá, é alimentado de tempos em tempos pela prefeitura, mas ele poderia ser uma ferramenta que eu abriria com você aqui agora para te mostrar quanto que a prefeitura está gastando com a educação até o meio do ano. Há um tempo atrás, quando eu entrevistei pessoas públicas da nossa cidade também, eu dei essa sugestão, sei lá, uns 2 anos atrás, 2, 3 anos. Você olha, aqui tinha que ter dados abertos e claros para a população. Porque uma coisa é eu vir em campanha política e falar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tá, mas onde que estão os números? Exatamente. Onde que foi designado tantos milhões para isso, para aquilo? Igual você falou, aquilo que é impositivo, né? Como porque que gastou? Muita coisa tem que ser investido tanto e na saúde, tanto. Então, assim, deveria ser assim, né? Quem dera, tomara que volte, né? Lá e tomara que implante isso aqui também. Né? Foi um projeto com a Dom Cabral, foi super bacana de desenvolver e não é um negócio que é caro. Que depois que fez, basicamente a rede é aberta. É só puxar os dados da prefeitura e espelhar na ferramenta. Porque todo mundo sabe, a prefeitura ela tem que prestar contas trimestralmente. Ficaria muito mais fácil, inclusive, até para prestação de contas. Exato, vai ficar 3 vezes por ano. Então, isso é um negócio que ela já faz. Porque ela vai ter que prestar contas na Câmara. Não é para inglês ver. Basta subir esses dados na plataforma e a população vai ficar com o negócio na mão, vai poder cobrar. E cobrar os vereadores também, se estiverem fazendo corpo mole com a prefeitura. Isso que é bom. Marcela, assim, eu sei, você prefere que chama de Marcela ou de Trópia? À vontade, do jeito que você quiser. Eu atendo pelos dois. O que acontece? Mulher, eu vejo que você carrega muito também a pauta feminina, assim, sabe? Com certeza. Eu imagino que você deve passar por alguns desafios, talvez, de pessoas... Não sei, tem homens que são, a mulher não deveria estar aí, mulher não deveria estar assim, e o ponto de vista de quem é pensador, pelo menos, sabe que a mulher ela tem que estar onde ela quiser. Exato. E principalmente onde a capacidade dela levar ela. E não onde talvez alguém taxar por achar alguma coisa. Não é por achismo, é por capacitação. Você já sentiu que precisava provar algo para alguém? Onde talvez um homem não precisaria provar? É todo dia, né? Na Câmara, todo dia é um leão que a gente mata pra realmente se colocar ali como alguém que teve os votos que teve, que tem a capacidade que tem pra discutir aqueles assuntos. É muito difícil que a mulher já queira ser candidata, porque é um ambiente extremamente hostil. Depois é difícil que ela ganhe a eleição. Ganhou a eleição, começa a batalha de verdade. Porque não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que por ser mulher e jovem,
eu fui desrespeitada na Câmara e eu olhava e falava assim, gente, mas eu tive o dobro de votos desse cara. Tem que ter muita coragem pra vir pra cima de mim desse jeito. Meu filho, vai trabalhar pra ter o tanto de voto Vai que eu ganhar tive. voto mesmo, E respeita. Claro que depois que entra ali, todo mundo é igual, óbvio, né? O que foi o mais votado pro que teve o mínimo de votos. Mas assim, é uma arrogância que a gente acha que não tem outra razão, né? Porque às vezes a pessoa que teve muito voto pode subir a cabeça, ela fala, eu sou melhor que todo mundo e tal. Mas aquela pessoa ali que não teve tanto voto, que tá chegando agora, inclusive novatos, né? Deveriam respeitar, como eu, quando entrei na Câmara, respeitava. Tinha um colega meu que era decano, tinha 8 mandatos. Cara, eu vou querer saber mais do que ele? Claro que não. Então, assim, essa falta de respeito, quando é de um homem pra uma mulher, ela acontece. É inevitável, tá? E já aconteceu várias vezes. E a gente tem várias formas de lidar. Posso ir pro confronto, tem hora que a gente ignora, e eu falo a gente porque eu tenho outros colegas vereadores que passam pelo mesmo, e é exaustivo, né? Toda hora você ter que se provar e ter que explicar. Então tem hora que eu abaixo o tom, deixo o cara crescer, e aí eu guardo no bolso, que eu não sou vingativa, mas eu tenho memória boa. E aí depois eu dou um troco ali, ele vai entender o que foi aquele troco. Mas é ruim, né, a gente ter que viver nesse modo meio de ataque e defesa o tempo todo. Parece que tá em uma guerra, né? Exato, e é tão mais fácil construir com as mulheres, é ruim dizer isso aqui. Eu tenho ótimos colegas, tá? Tenho vários colegas que eu converso de igual para igual, que me escutam muito, que pedem conselho, mas com as mulheres, mesmo com a barreira ideológica, é mais fácil construir. Eu sou uma parlamentar que tem proposta disruptiva, né? Então, marca das startups, lei de liberdade econômica, e que às vezes os parlamentares de esquerda têm seus pontos ali para discutir. Cara, a gente senta na mesa e conversa. Ah, Marcela, tem que pôr essa emenda aqui, que isso aqui não tá bom, ó, esse projeto não vai ter jeito. Mas não vai no microfone fazer chacota, não traz aquela ironia, né, no discurso, não desqualifica o trabalho do tipo, esse projeto é ruim, é mal escrito, é papapá. Então, assim, realmente não é um ambiente fácil, mas é muito importante a gente estar lá, porque tem pautas que não avançariam, infelizmente, se nós não tivéssemos uma bancada feminina atuante na Câmara. Juntas nós compramos mamógrafos para destravar a fila de mamografia da cidade. Eu tenho 2 mutirões de saúde focados na saúde da mulher. Eu falei do de endometriose aqui, de cirurgia de endometriose, e tenho da mamotomia, que é relacionada à prevenção do câncer. E isso pode até ganhar a atenção de um homem. Não estou dizendo que é só mulher que defende pauta de mulher, mas é uma sensibilidade maior. As eleitoras ficam mais à vontade de trazer. Nós fizemos uma audiência pública sobre um projeto semana passada, que é o da mulher empreendedora. Aí você fala, poxa, mas empreendedorismo é para todo mundo. É para todo mundo. Mas aquela mulher que às vezes está saindo de um ciclo de violência, ela ter o acesso ao crédito, microcrédito, mais rápido, é mais importante para ela sair daquele ciclo. Porque a independência financeira tem tudo a ver com quebra de ciclo de violência doméstica. E a mulher, ela empreende mais por necessidade. Tem ali a rimo de família, ela tem um sustento. Então, a gente tem que ter um programa, por exemplo, de microcrédito, que crédito é um negócio difícil para todo mundo, né? O Brasil tá com uma taxa de juros altíssima, e quando você vai pegar uma taxa de juros boa, é porque o crédito é 5 milhões, né? Que empresário tem condição de pegar esse tanto de dinheiro lá no BDMG, e que é uma crítica até que eu faço. E aquela mulher que precisa de 50 mil para começar um salão? 30 mil para começar um negócio? Isso aí muda uma realidade de uma família, né? Então, é um programa que nós defendemos lá em Belo Horizonte, a política está começando e tudo, mas a ideia é que, inclusive, a emenda de vereadora possa ajudar num programa de formação, de microcrédito para essas mulheres em situação de fragilidade, sabe? Inclusive, eu queria até parabenizar, olha, você falou de aprender com cidades menores, né? São Gonçalo. Aham. Lá em São Gonçalo, eles têm um programa que se chama Crescer Sem Juros. Ó, que maravilha. Você pode financiar até 150 mil para pagar em 60 vezes, com prazo de até 6 meses para começar a pagar. E ó, que maravilha. a prefeitura paga os juros. Entendi. Você faz um empréstimo com o banco, por exemplo, a Sicoob ou qualquer outro banco que seja. Microcrédito mesmo, é. E aí eles vão lá e pagam os juros, e você vai pagar o valor total sem juros. Uma prefeitura muito esperta, porque o retorno em imposto desse negócio dando certo já paga os juros. Quantos empresários que podem começar, né? Vai começar ali, vai movimentar mais dinheiro. Exato. Para a cidade isso é incrível. E parabenizar, isso é pra tá? tudo. Parabéns, viu? Porque tá vendo? Um formato de microcrédito que já dá para levar para Belo Horizonte para esse programa. E assim, não precisa ser só para mulher. Eu tô falando do recorte da mulher,
Porque outra coisa que eu aprendi também na graduação é que política pública focalizada dá mais certo. Porque aí você isola as variáveis, né? E você trata aquele problema ali naquele universo de público, inclusive você consegue dimensionar melhor quanto vai custar. Mas pode ser pra juventude. Né? Essa juventude quer pegar um crédito ali, pô, menino, não vai ter dinheiro. A gente, quando é universitário, a gente é tudo pé rapado, gente. Tem que ter de tudo onde quebrado, começar, né? Tudo quebrado. E se for pensar para empresários, por exemplo, já consolidados, às vezes o cara tá acomodado. Não quer crescer, porque ele vai entrar numa outra faixa de tributação. Ah, quer saber? Vou ficar de boa aqui. Porque tá crescer no Brasil dói, né? É. E eu tenho conversado muito com setores, muito fora da minha rotina, né? Porque lá em BH eu tô acostumada com o setor de bar e restaurante, comércio, que é a nossa vocação. As próprias startups. Mas quando você fala, por exemplo, do agro, né? Belo Horizonte quase não tem produção agrícola, só pequenos familiares ali, produções familiares. A produção, por exemplo, de vinhos em Minas Gerais. Nossa, vinho mineiro tá na moda, que maravilha, adoro vinho mineiro. Mas o vinho mineiro é caro. E ele é caro por uma razão. Na verdade, por uma série de razões. Acesso ao crédito dificílimo. As condições do BDMG são muito caras, taxa de juros altíssima ou então baixa por um valor muito alto. E às vezes você tem uma produção familiar, uma bodega pequena, e você não cresce porque o custo de crescer é pagar mais imposto ainda. A substituição tributária mata esses negócios, porque antes de você vender, você já está pressupondo seu lucro para poder recolher o imposto. Que fluxo de caixa que dá conta. O que o empresário faz? Ah, não vou vender. Eu vou deixar minha produçãozinha pequena aqui, quem quiser vem cá, hospeda aqui e compra o meu vinho sem tributação. Isso é ruim. A produção de uva, né, e de uva para viticultura, ela emprega um monte de mulher, porque a colheita é manual, colheita é noturna, um negócio altamente especializado, a gente devia estar investindo nisso para ampliar mão de obra feminina na agricultura, e não, nós estamos retraindo, ninguém está querendo crescer, está todo mundo preferindo vender para São Paulo do que vender para o mercado interno. Então tem algumas discussões temáticas que a gente precisa fazer, e como vereador é óbvio que eu fico de mãos atadas, mas eu tô aqui jogando o problema pra gente discutir enquanto sociedade, né? Você trouxe aqui o caso legal de São Gonçalo, tô trazendo o problema das mulheres vítimas de violência, do setor da viticultura, então assim, tem muito problema fácil de resolver, só com articulação, que não vai depender de mudar a lei em Brasília, que não vai depender de rios de dinheiro, não vai depender de boa vontade, fazer os 5 porquês, né? Da gente descobrir qual que é a causa raiz e encarar mesmo o problema, e vai demorar, às vezes demora 1, 2 anos pra você fazer uma mudança como essa, né? Tendo paciência, o legado perdura por 30, então, mais ou menos por aí. Você tem projetos bons, né? Inclusive na área da tecnologia que você fala também, muito sobre. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, pra quem não conhece os seus trabalhos na área, até pra gente, inclusive já abordando diversificação econômica. A gente, hoje aqui em Itabira, a gente tá numa cidade mineradora. Sim. E é um desafio para as cidades mineradoras quando se fala de término de mineração. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre diversificação econômica, fala um pouquinho sobre o seu projeto. Para a cidade mineradora é sempre um desafio quando chega esse momento do descomissionamento da mina. E num estado que já foi devastado por tragédias como a gente já viveu com a mineração, existe ainda uma preocupação da sociedade com o nosso futuro, não só uma discussão econômica. E essa transição, ela é inevitável. E como é que a gente faz uma transição econômica numa cidade mineradora? Primeiro, entender que tipo de potencial que essa cidade tem, que vocação que a gente costuma dizer. O que eu falo é o seguinte, gente, pode ser vocação para o comércio, pode ser vocação para o agro, pode ser a vocação para a indústria. O importante é não esquecer da tecnologia, porque a tecnologia permite que qualquer um desses setores ganhe produtividade. E com mais produtividade é mais dinheiro no bolso das pessoas, é mais imposto arrecadado. E no Brasil hoje, Rita Mundim fala muito isso, que é uma economista que eu gosto muito. A crise do Brasil é de produtividade. Então, pensando nisso, como que o poder público pode ajudar? Lá em BH, nós temos o Marco Municipal das Startups, que é um projeto que eu apresentei na Câmara com outros vereadores e que hoje é a realidade na cidade. E o Marco das Startups, ele permite que o poder público contrate soluções inovadoras para baratear custo, para ter ganhos em escala, como, por exemplo, semáforos inteligentes, asfalto feito com rejeito da mineração, fazer reciclagem do nosso xixi para gerar fósforo pro agro. Pensa bem, tem um monte de solução legal, até envelopar fruta para que ela possa ser exportada durando mais tempo com nanotecnologia, dá para fazer, tem fruta durando 3 meses aí para chegar no Canadá, chegar nos Estados Unidos, isso tudo gerado lá no FMG, pesquisa que está sendo desenvolvida lá e pequenas empresas que podem realmente
dar ganho de produtividade para determinados mercados. E no caso de Itabira, começar com a inovação seria excelente. Por quê? No marco das startups, você pode ter a contratação das startups, você pode ter a formação de mão de obra. Então, pegar essa moçada jovem e começar a fazer formação em inteligência artificial, em jogos digitais, que é um negócio que eles adoram e que é um baita mercado. Um baita negócio. E games, né? Que tem campeonato, tem atleta de games que tá aposentando aos 30 anos, porque ficou milionário e agora ele virou professor, tutor. Você tem mercado, ainda tem mercado para programação, tem essa parte da inovação focada, inclusive para a própria mineração. O que nós vamos fazer com esse tanto de rejeito? Já dei uma dica aqui, que dá para fazer asfalto, que tem empresa fazendo isso. E existem os mining hubs, né, que são hubs de inovação focados em como aprimorar esses mercados da mineração. Porque pensa comigo, você já tem uma cadeia toda estabelecida, você vai ter área de inovação de P&D em cada empresa? Não, vai na academia, pega os pesquisadores que são bons de pesquisa, traz seu problema de mercado e junta as duas coisas. Tem gente produzindo pesquisa lá no FMG que tá precisando de um toque de empreendedorismo. E tem empresa aqui precisando de ideia boa para trazer tecnologia, que a universidade já tá fazendo. Então, assim, a área da inovação, para mim, ela é fundamental para alavancar qualquer negócio. Se a gente for pensar no setor de eventos, de serviços, poxa, você tem uma venda virtual de um ingresso, você já teve ganho de produtividade. Você consegue ter um atendimento mais rápido do seu cliente, você tem e-commerce, você vende para o Brasil inteiro, você superou seu mercado interno. E isso é mais dinheiro no bolso das pessoas. Então, assim, a transição econômica passa por agregar tecnologia nos processos e nos negócios. Eu vejo que essa transição pela tecnologia, primeiro que ela é inevitável, porque é aquele ponto de inflexão. Já passou, acabou, não tem como entendeu? voltar mais. Exato. Isso em tudo. Falando de IA, falando de até daqueles robôs, né, que são os humanoides, Sim. Não tem como voltar atrás. Eu acho que muitos empresários, às vezes, têm medo de trazer tecnologia, de buscar, porque, não, mas porque vai tirar muito emprego. Vou ficar obsoleto, né? Na verdade, não. Vai só se reinventar, inovar, as pessoas vão mudar a cadeira, né? E capacitar as pessoas, né? Exatamente. Uma pessoa que talvez antes fazia um trabalho braçal, agora ele vai fazer um trabalho operando a máquina. Sim. Que vai trazer vai trazer danos na coluna. Sim. Né, danos de várias, no seu corpo, mental, e eu acho que é isso. E essa diferença, né, da produtividade, só te interrompendo, mas aí eu vou colocar ela para operar a máquina e como é que eu vou fazer? Porque eu vou ter que aumentar o salário dela. Mas ela vai produzir mais. Vai produzir muito então mais. Você vai ter mais, vai vender melhor também, vai vender mais. Então, no fim, gente, o progresso, ele passa por aí, não tem como fugir. Acho que a primeira é a mudança de mentalidade. Exato. O mineiro tem essa dificuldade, né, que a gente é muito provinciano, muito aquela método coisa antigo, e né? tal, ressabiado, vão fazer do mesmo jeito que sempre deu certo, e nisso a gente acaba sendo mais avesso à inovação, né? Inclusive me dá uma raiva quando alguém, principalmente de São Paulo, já fala assim, você é mineiro, né? Primeiro pelo jeito da gente, jeito fala arrastado, porque né? eles falam que mineiro fala arrastado. Cantado. E depois fala que mineiro é tudo arisco. E esse é um grande problema pra gente, até pro nosso desenvolvimento, pra né? fazer negócio, né? Pra fazer negócio. Qual é a cena mais absurda de burocracia que você já viu que pode, né, travar um negócio ou uma ideia boa? Nossa, se eu ficar aqui contando história até teria amanhã, muita coisa, né? Belo Horizonte tem vários casos bizarros de burocracia. Eu vou falar de um negócio totalmente nada a ver, só pra turma entender. Na cidade, a gente tinha burocracia, e agora não tem mais, para licenciamento de toldo de bar e restaurante. Então, assim, chegou o carnaval, essa história é antiga, tá? Foi do ano passado. A prefeitura captou um recurso de patrocínio da Ambev. De repente, os ombrelones dos bares que eram da Heineken começaram a ser recolhidos na cidade. Você fala assim, cadê minha segurança jurídica? Um patrocínio pontual por um período de tempo, por uma festa específica, passa por cima de um alvará que você mesmo me deu, prefeitura. Como assim? E foi um negócio que eu vi e falei, não, absurdo. E a denúncia foi feita e tal, a prefeitura voltou atrás. E olha só que loucura, um buraco no nosso código de posturas que fui lá discutir, conseguimos resolver. Hoje é um projeto que está para ser sancionado, inclusive, pelo prefeito, para que essas mesas e cadeiras possam ter o símbolo da Brahma, possam ter o símbolo da Heineken sem serem recolhidas se vier um patrocínio para um evento terceiro, né? Que é um evento de fora da cidade. Nossa, se eu for contar aqui, tem problemas no patrimônio. Hoje, Belo Horizonte demoraria 22 anos para conseguir tombar todos os imóveis que estão para tombamento no Conselho do Patrimônio. 22 anos.
E aí você fica pensando, poxa, mas aí vai tombar mesmo, né? Cair no chão o imóvel, porque o tombamento demora tanto que enquanto ele não é tombado, o proprietário também não reforma. A prefeitura não consegue contribuir, porque tem imóveis, inclusive, que não são privados, né? Que são patrimônio ali, imaterial e tudo mais. Imaterial não, perdão, que são patrimônio público. E aí, como é que você faz essa preservação? Não, mas tem que tombar, para entender quais são os termos. Se é tombamento completo, se é parcial, se é só de fachada. E aí, isso demora tanto. Eu já falei isso 1000 vezes para o Conselho do Patrimônio. Vamos agregar tecnologia? Tem certas avaliações que tem que ser feitas pelo conselho de especialistas, tem que debater, é um negócio que gasta tempo. Mas a aprovação de projeto, que é uma outra parte que o patrimônio cuida, você já tem um imóvel tombado, você já sabe o que é o seu tombamento, e você está querendo pintar. Gente, isso aí tem que ser automático. Você já sabe qual é o tipo da tinta, você protocola lá qual tinta, a IA vai ler e vai falar, essa tinta pode. IA, gente. Essa não pode. Aí precisa de um ser humano para poder dar esse ok. Esse ser humano podia estar lá ajudando nos processos de tombamento. Então, mas a força de trabalho é pouca gente. Falei, não, mas isso aí é um fato que está dado. Nós conseguimos contratar mais agora? Não conseguimos. Como é que a gente otimiza o recurso? Então, esse é um caso totalmente fora do nosso assunto aqui, para vocês verem que tem a burocracia está em todos os lugares. Tá para os bares e restaurantes, tá na área do patrimônio, ela tá na área de licitações, que é um desafio também, tá na parte de obras, ela tá para pequenos negócios que estão voltados para a rua, para startup. Existe uma taxa em Belo Horizonte que chama taxa de fiscalização e localização. Aí você tem uma startup que você registra lá o seu endereço fiscal na sua casa. A prefeitura, ela vai lá te fiscalizar? Com a taxa de fiscalização que você pagou? Claro que não. Aí ela cobra a taxa pra fiscalizar, mas ela nunca vai te fiscalizar. Então por que você tá me cobrando a taxa? Então, são coisas assim, malucas, que, mas eu não posso abrir mão desse recurso, porque quando eu vou fiscalizar uma fábrica, é o dinheiro dos pequenininhos que eu junto pra pagar o aparato da fiscalização. Eu falo, não, mas se eu tenho uma lei de liberdade econômica que isenta as pessoas de terem alvará porque o negócio é de baixo risco. Se não tem alvará, como é que eu vou ter taxa de fiscalização? Se um é motivado pelo outro? Gente, eu poderia ficar aqui até amanhã falando desses milhares de problemas da burocracia. Tem problemas relacionados também, sempre para empreendedores, né? Porque poder público, se for olhar os prédios, tem vários sem habite. Mas a gente não pode ficar sem, né? No nosso plano diretor tem várias burocracias horrorosas do tipo, Belo Horizonte não pode se fazer um prédio, um apartamento, que o banheiro não tenha janela. Nossa, Marcelo, mas é um absurdo mesmo, pô. Vai ficar dando umidade, vai dar mofo. Mas e quando a gente vai em São Paulo? Os hotéis não tem lá a ventoinha? Não tem a parte do exaustor que leva a fumaça do banho todo embora? E dá mofo? Não. Você toparia comprar um apartamento assim? Talvez eu toparia. Risco meu também se der mofo, né? Mas não, a prefeitura engessa as plantas porque tem que ter janela no banheiro. A gente tá falando de burocracia, Marcela. A gente fala também, quando a gente fala do pequeno empreendedor, sabe? Aquela pessoa que quer começar, tá começando. Você acha que eles enxergam o poder público como aliado? Ou como empecilho? É como diria que amigo ou inimigo? Não, ainda não é como amigo, não, porque, por exemplo, eu vejo isso demais. A pessoa quer abrir uma lojinha de capinha de celular, tá comprando lá da Shein, quer colocar pra vender, ou então tá começando um salão de beleza, abriu a portinha de casa ali, começou a atender, fazer uma escova, contratou a prima pra ser manicure. A pessoa, ela prefere ficar com um buraco na porta da casa dela do que pedir pra prefeitura o tapa-buraco e correr o risco de ter uma notificação, porque às vezes o piso de entrada no salão tá irregular. Não fez o alvará por causa de algum motivo. Às vezes o alvará até sai na hora. Mas a prefeitura, quando vai lá, por exemplo, liberar o AVCB, que é do Corpo de Bombeiros, aí nem a prefeitura, o governo do estado, vai entrar em tantos detalhes que você fala assim, poxa, mas a casa ela era habitável pra mim, pra ter um negócio que eu vou receber 20 pessoas por dia que não é. A pessoa às vezes começa um negócio de marmita dentro de casa, alimentação pros outros, né? Marmita congelada. Peraí, era seguro pra eu fazer marmita pra minha família? Comida pra minha família, mas marmita pros outros não é? E a vigilância sanitária vai em cima mesmo. E não tem aquele papo do tipo assim, posso adequar? Daqui a 3 meses você volta? Muitas vezes a fiscalização já vai, já multa. Aquela multa pesa no orçamento do pequeno negócio e a pessoa quebra. Então acho que tem que ter uma coisa mais de boa fé, fulano, eu tô te dando uma chance aqui, se você não ajustar
seu negócio para dentro das regras do jogo, porque tem regras que são importantes, tem várias outras que não são. Se você não adequar, eu vou vir aqui e vou te multar, porque, uai, tem que dar um bom exemplo. Só que a prefeitura gasta mais tempo presumindo que você vai fazer bobagem e te exigindo um monte de documento, ao invés de fiscalizar um monte de gente que tá fazendo de fato bobagem, né? No seu ponto de vista, assim, hoje esses órgãos fiscalizadores, eles têm mais essa visão, essa ação punitiva do que orientativa, por exemplo? Depende muito da prefeitura, mas infelizmente os fiscais tendem a ter essa síndrome do pequeno poder. De querer mostrar nas pequenas coisas que pode sim fechar o seu estabelecimento. Então, eu já vi isso muito com bar e restaurante. O toldo em Belo Horizonte, dependendo do formato, ele tem que ser móvel. Então, assim, você não pode fazer uma intervenção na calçada que vai ficar para sempre, porque senão pode ser considerado área construída, que é uma regra do Código de Edificações. E aí, o acabamento do toldo, o dono do bar colocou uma borracha em cima pro povo não machucar o pé. O fiscal foi lá e falou, não, mas pra mim, esse toldo aqui tá com cara de fixo. Vou te multar. Falou, não, cara, ele é removível, só pus uma proteção. Ah, não, é pra mim. Não é, então vou te multar, de cara. Cadê a notificação? Cadê o prazo pra esse empreendedor se adequar? Porque as pessoas às vezes não fazem de má fé. A rampa de entrada, às vezes, no estabelecimento, às vezes já era como o imóvel tava. O pessoal alugou e já tava daquele jeito. Como é que ela vai saber que aquela rampa não tá nos critérios de acessibilidade? Ah, mas ninguém pode alegar que não sabe de uma lei. Tudo bem, mas é papel também do fiscal de ensinar. E aí falou duas, não cumpriu, meu amigo? Aí tem que multar mesmo pra ser pedagógico. Tem a galera que é os espertão também, os né? Espertões. Mas tem tanta gente simples, ainda mais nesse meio comerciante, bar e restaurante. Tem uma galera que tá ali, tem 50 anos. 50 anos que a pessoa tem o restaurante self-service dela, ninguém nunca passou mal, sempre que faz aquela comida com muito amor, que com a comida gostosa, que é a vida dela, mas ela não entende muito de lei. E de repente a pessoa tá tomando uma multa ali, porque agora a regra é que você tem que ter um vidro em cima do seu buffet e a pessoa não adequou. Tem que avisar, entendeu? Como surgiu a ideia do Marco Municipal das Startups? Fala pra gente. Era uma proposta de campanha. Em 2020, quando eu fui para a minha segunda eleição, né, eu já tinha perdido uma, fui disputar de novo em 2020, o marco das startups, perdão, ele tinha sido votado em Brasília. E um dos parlamentares do meu partido já estava defendendo muito essa pauta, e eu falei, cara, essa lei é o que a gente precisa para o município. Porque eu já defendia ecossistema de startup, fazer hackathon e startup weekend para problemas da cidade, só que o que eu percebi é que as startups esbarravam na lei de licitações, porque se a ideia é inovadora, como é que ela vai ter 3 orçamentos para ser contratada pelo setor público? Não vai ser, né? Então, a gente tinha que ter um formato específico de contratação, e isso tinha que ser mudado em Brasília. É óbvio que tinha muito prefeito contratando meio na inegibilidade ali, na cara e na coragem, e tem startup que tem um negócio que realmente cabe na inegibilidade, porque só ela faz, mas, poxa, tinha que ter um formato de simplificar essa contratação. Então, o Marco, ele veio com essa pegada, e na hora que eu vi esse negócio sendo discutido em Brasília, eu falei, não quero nem saber, quando eu for vereador, eu vou levar isso para Belo Horizonte, e não trouxe só o Marco, não, foi o Marco, foi um pacote de inovação, uma lei de bolsa de estudos e também de impulsionamento da pesquisa, e um trabalho também de municipalização da lei da inovação, que era uma lei que já previa esse regramento mesmo para pesquisa, para colocar recurso em startup, para formação de mão de obra. Então, a gente trouxe um arcabouço que o prefeito que quiser tá com a faca e o queijo na mão para poder usar o recurso público para promover inovação na cidade. Porque dentro do marco você tem o sandbox, que é difícil de falar, né? Caixa de areia, a tradução, que é, por exemplo, pegar uma avenida que agarra aqui em Itabira o trânsito e falar, ó, gente, no sábado nós vamos testar um semáforo inteligente aqui, mas ninguém vai tomar multa se o trem der errado. Então você tira a regulação para testar uma solução inovadora, que se você não tirar, não tem como testar, porque senão todo mundo vai tomar multa, porque o semáforo vai estar diferente, ou então pode ter um risco de atropelamento, então você tem que tirar a regulação para permitir o teste. Você tem também o regime tributário específico para startup, então é mais fácil dela recolher imposto, e a facilitação para abrir as empresas. Tudo isso está no marco das startups, e que é uma lei que está disponível, inclusive, para os prefeitos, né, levarem aí Ctrl-C, Ctrl-V, viu? Exato. Né? Vamos copiar, porque é bom, o projeto é bom. Ô Marcela, me fala o seguinte, hoje, do que você tem mais orgulho, assim, do que você conseguiu realizar no seu mandato?
Eu gosto muito do marco das startups, que é um projeto que tinha um risco gigantesco de ser só um pedaço de papel e que nós estamos conseguindo tirar do papel mesmo e transformar em realidade. Já tem 8 startups contratadas em Belo Horizonte concorrendo entre si em diferentes temas para mostrar serviço. Eu tenho muito orgulho de ter tirado do papel o mutirão oftalmológico, que é um negócio que é da área da saúde, não é tanto foco aqui, mas se o menino não enxerga direito, ele larga a escola e ele vira um problema lá na frente de mão de obra, né? Porque aí abandonou o estudo, começou a trabalhar, quer treino, não terminou de estudar. Como é que eu tenho o ganho de produtividade, né? Que a gente falava aqui antes, se esse menino nem concluiu o ensino fundamental e médio. Então, o mutirão oftalmológico zerou o problema de visão infantil em BH. Não tem nenhuma criança hoje que não tenha tido a oportunidade de passar por essa consulta e ganhar o óculos. E motivou um programa estadual que é o Miguelim. Então, mais do que ter feito por Belo Horizonte, eu já sinto que eu tô fazendo por Minas também. E o marco das startups, fico muito orgulhosa de ver vários hubs ao redor do estado surgindo também. Montes Claros, Uberlândia, Itabira, Divinópolis. A gente tem muita gente preocupada com inovação, mas não é para o próprio umbigo, não é só para a própria empresa, é sim para o ecossistema. E tem também um negócio nada a ver com o que a gente falou aqui, que foi a maratona de Belo Horizonte, que eu tô chamando agora de Maratona Oficial dos Mineiros. Belo Horizonte estava há anos sem ter maratona, e esse lance das corridas de rua tem ganhado muita visibilidade, e que coisa melhor para desafogar o SUS do que as pessoas cuidarem da saúde, né? O esporte, né? Exato. E a corrida é ótimo, né? Pro coração, aquela caminhada ali com o trote e tudo mais. E Belo Horizonte voltou a ter maratona. Depois de 2 anos de batalha, eu prometi isso lá em 2024, na minha segunda campanha, na minha reeleição. E eu falei, gente, mas eu não sou produtora de evento, como é que eu vou tirar essa proposta do papel? Eu fui uma doida, né? Irresponsável. E achei outro doido no caminho. Quando 2 doidos encontram com outra loucura, acontece, né? Com certeza. E a maratona saiu do papel e, assim, o que teve de gente me agradecendo, e eu meio sem graça, porque eu falei, gente, mas eu só destravei a burocracia, eu só levantei o debate, o povo, não, mas você conseguiu captar o nosso desejo de ter uma maratona de volta na cidade. E tinha uma turma grande, viu, de Itabira, que foi pra lá correr, daqui da região. Tem uma galera aqui que é fera. Porque, poxa, o pessoal tá aqui em Itabira, vai ter que ir pra Belo Horizonte, pra ir pro Rio de Janeiro correr? Ou vai ter que pegar o carro e ir até São Paulo? BH tá muito mais perto, né? É logo ali, como diz mineiro, né? Então você tinha um mercado, assim, estrangulado desses doidos maratonistas. Eu sou meio maratonista, tá, gente? Eu não faço a loucura de maratona ainda não. Maratona é pesado. Né? Não, meia também já é pesado. Meia a gente não tem um neurônio. Maratonistas são 2. Então, o povo faltam 2 neurônios. Mas era uma turma que tava muito carente mesmo. Então essa foi uma entrega bem legal do mandato e que a história é muito massa. Porque quando o prefeito falou, pode fazer, ano que vem, 17 de maio, porque foi ano passado, a gente só tinha a data mesmo. E um sonho. Não tinha nada, não tinha nenhum patrocinador, não tinha nenhum percurso aprovado, não tinha nada. Realmente eu e o Lucas, ele, óbvio, como produtor, e eu ali no Poder Público, marca reunião e tal, licenciamento, aquele trem todo, nós conseguimos tirar esse trem do papel e foi uma festa maravilhosa nesse final de semana pra cidade. Que bacana. Assim, eu vou te fazer um pedido. Continue levantando a pauta do esporte. Com certeza. Não somente na parte de corrida, mas... tem muita coisa, porque são muitos esportes carentes, sabe, de evento. O Itabirano, o futebol amador. Hoje a gente tem muitas categorias de esporte, né? A gente tem a Olimpíada, tem muita coisa. Continue levantando essa bandeira que eu tenho certeza que vai fazer bem pra muita gente. Não, e tá totalmente conectado e com também a movimenta a economia local também, Não, movimenta, não tinha vaga em hotel em Belo Horizonte. Então nunca é só sobre corrida. E pensa bem, tem uma pista pública de atletismo na cidade. A molecada começa a se interessar por aquilo ali. Às vezes tem um talento que vai ser revelado. Você melhorar um campo. Tem um campo que nós melhoramos lá em Belo Horizonte, dentro do aglomerado da Serra. São 300 famílias diretamente impactadas. Eu tenho certeza que esses meninos não vão pro tráfico. Porque eles estão ali jogando bola, sabe? Então o esporte é bom demais. Eu queria, até, a gente falou de tecnologia, falou de esporte. O esporte, inclusive, eu vejo como uma grande saída, principalmente pra molecada que tá... Também acho. Eu acho que a música, né? São coisas que salvam vidas. Né? São coisas que salvam as vidas. Mas eu queria falar um pouco sobre dar um passo atrás e fora de pauta. Pra você, assim, eu falo, quando eu vou em BH... Tem uma parte muito bonita, tem partes muito bonitas de Belo Horizonte e tem partes que infelizmente cresceu sem nenhum planejamento. No seu ponto de vista, assim, o que falta pra... Aí eu acho que já nem é pra só Belo Horizonte, porque eu acho que toda cidade tem essa parte não planejada. Sim.
o que você vê que falta para ajudar essas pessoas que são de baixa renda, pessoas que precisam de um acolhimento, precisam... Porque talvez essas pessoas não estão nem pensando em empreender, elas estão pensando em sobreviver. Né? Para você, o que falta para essas pessoas? Não tem jeito de melhorar a vida dessas pessoas sem ter emprego. Conseguir o primeiro emprego, ainda que seja básico, né? Vai ser caixa de supermercado e ganhar um salário mínimo. Mas para isso tem que formar no ensino médio. Então eu vou voltar na resposta talvez clichê de todo político, que é a educação. Mas não adianta só ter a resposta clichê, tem que estar investindo na educação. Então, as nossas escolas estão boas o suficiente? Porque não adianta estar na escola e não aprender nada. A escola é um lugar onde a pessoa vai aprender coisa errada, na verdade. Não, então a pessoa tá ali, ela não passou de ano, joga ela pro ano seguinte. Porque é tão baixo o nível que você só tá preocupada em ela não abandonar a escola. Gente, nós merecemos mais do que isso, né? Temos que capacitar os nossos professores, melhorar a remuneração dos professores. Precisamos ter estrutura melhor nas escolas, e BH tem isso como case, assim, porque a iniciativa privada construiu as escolas, mas a parte pedagógica continua pública da prefeitura e ela é de graça para todo mundo. Mas não falta papel higiênico, não falta carteira, não queima uma luz e fica 6 meses sem a luz, tem um tablet disponível. Algumas ainda não, mas a gente está lutando para isso, para que todos tenham biblioteca. Então, assim, tem formatos mais eficientes para que a estrutura das escolas seja boa, mas a parte pedagógica também tem que ser, para formar pessoas mais pensantes, críticas e que consigam perseverar. Eu falo que meu sonho de país é quando eu olhar para esses empregos que ganham pouco mesmo, né? Que ganham um salário mínimo e tudo, que eles sejam ocupados só por jovens. Que estão no início de carreira mesmo, estão aprendendo e tal. E aí aquela pessoa mais velha teve a oportunidade de começar, às vezes como caixa de supermercado, virou gerente, pegou aquela loja para administrar e hoje é dona da própria franquia. É isso que muda um país. Se crescer nessa escala social. E sem educação, nós não vamos conseguir alavancar. Pode ter o auxílio que for, que é importante para quem está no fundo do poço. Pode ter a moradia que for para quem está ali na rua, que precisa de ter esse recomeço, ou não tem como comprar, né? Se não for subsidiado pelo governo. Se não tiver educação, essas pessoas nunca vão conseguir perseverar na vida, sabe? Marcelo, nosso tempo acabou. Que pena. Passa tão rápido, mas né? Mas foi ótimo, né? Talvez eu adorei. Vocês não gostaram, gente? Desculpa. Xinga lá no Instagram depois e a gente... Mas eu tenho certeza que o pessoal gostou. Não tem como aquele não famoso pegar. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, tá? Foi na casa dos outros, comeu, bebeu, encheu a paciência. No final falou, desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, ter quebrado tudo, bagunçado, comer tudo que você tinha no seu estoque aí, mas... Olha, primeiro eu quero te agradecer por ter vindo fazer esse bate-papo com a gente. Espero que você volte mais vezes pra gente poder fazer... muito pertinho. Bate-papo mais longos, né? Porque 40, 50 minutos é muito rápido. Conte comigo. E eu queria que você deixasse uma mensagem... Assim, na verdade, tinha muito assunto, tá? Realmente, eu nem passei nem a metade. Demais nas não, respostas. mas assim, eu não passei nem na metade do roteiro. Mas eu sei que pessoas inteligentes assim é bom conversar, sabe? Obrigada. Pra quem tá assistindo, eu tenho certeza que aprende alguma coisa, que pega alguma coisinha ali, sabe? Que seja... A gente tá falando... O assunto aqui não é sobre política, o assunto aqui é sobre autodesenvolvimento, a pessoa entender que ela pode ir além, né? De ter visão de escala, porque a gente falou sobre um pouco de tudo isso. Um pouco de tudo, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final pra quem tá te escutando, seja mulher, seja jovem, seja todo mundo, né? O que você gostaria que ficasse no coração de quem... Pra finalizar esse programa? Gente, a mensagem que eu deixo é que continuem acreditando que é possível no seu negócio, que é possível na sua vida. Eu sei que tem momentos que a gente quer muito desistir e a política tá difícil demais mesmo. Eu falo pelo meu ambiente. Tem dia que eu vou dormir e falo, o que eu tô fazendo na minha vida? Minha mãe falava, minha filha, você tem tanto potencial, você quer mesmo trabalhar com política? E eu falo, mãe, é por isso que eu tenho que estar na política. Porque ainda vale a pena, sabe, acreditar. Tem muita coisa legal acontecendo e eu sou uma otimista por natureza. Eu não caio nesse discurso pessimista de que o mundo tá acabando, de que o Brasil tá afundando. Eu tenho sérias críticas ao que tá acontecendo no Brasil, mas eu não acho que é o fim do mundo, não. Tem como resolver, tem como consertar. Minas a mesma coisa. Então, independente da ideologia política, tem que... As pessoas que gostam e que querem cuidar da sociedade, querem ver os outros prosperarem, elas têm que estar atentas à política e têm que acreditar que é possível, que o seu negócio pode sim prosperar, que a sua cidade pode sim prosperar. E em cada área que cada um esteja, né, que a nossa audiência aqui é diversa, que a gente mantenha essa esperança. Porque eu tô sentindo o Brasil e Belo Horizonte, Minas, com uma baixa autoestima, como se não tivesse jeito. Tá tudo do mesmo jeito mesmo, não adianta eu me esforçar. Juventude, né? Pra que eu vou fazer graduação? Pra que eu vou ganhar? Vou virar Uber depois?
Então, assim, não, gente, vamos acreditar. Se você não acreditar em você, quem vai? Né? Primeira pessoa que tem que acreditar na gente é na gente mesmo. Então, deixa essa mensagem meio coach aqui pra vocês, mas eu sou uma eterna otimista e esperançosa de que o futuro sempre vai ser melhor do que o presente. E eu acredito de verdade nisso, e acredito que enquanto existir a esperança, tem solução. E gente boa atrai gente boa, tá vendo? Por isso que eu vim parar aqui nesse podcast, é uma coisa boa. Marcelo, obrigado. Obrigada. Turma, obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Você que ainda não segue a Marcela, segue lá. E eu espero que você no próximo episódio, tá? Tchauzinho. Muito bem. Valeu, turma. Valeu.